Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise clínica de hoje. A nossa sala de aula vai ser um pouquinho diferente agora, porque vamos voltar no tempo direto para o início dos anos 1900. Esse foi um momento absolutamente decisivo em que a psiquiatria estava deixando de ser só uma classificação estática de pacientes e virando uma interpretação dinâmica, profunda do inconsciente. Nosso objetivo aqui é fazer uma verdadeira ronda clínica, examinando exatamente os casos que ajudaram a moldar a psicologia moderna. Vamos nessa? O material de base para nossa aula de hoje é literalmente o volume 1 das obras completas de Carl Gustav Jung, chamado Estudos Psiquiátricos. O visual clássico dessa obra já dá uma ideia da profundidade histórica do que a gente vai explorar. Foram exatamente esses primeiros estudos empíricos que serviram como alicerce para toda a revolução da psicanálise. Mas antes de abrirmos o primeiro prontuário, a gente precisa fazer aquela velha pergunta socrática para guiar a nossa investigação. As vozes na cabeça de um paciente são doenças reais? São memórias ocultas? Ou seriam mentiras deliberadas? Era exatamente essa incerteza que tirava o sono dos médicos da época. E é isso que nós vamos tentar responder, caminhando pelas alas do nosso hospital imaginário de hoje. O nosso roteiro clínico de hoje passa por 6 alas. 1. A evolução da psiquiatria. 2. Histeria e sonambulismo. 3. O sintoma da criptomanésia. 4. Distimia maníaca e moralidade. 5. Estupor histérico, simulação. E, finalmente, 6. O teste de associação. Entrando na seção 1. A evolução da psiquiatria, do descritivo ao dinâmico. Passando para a seção 2, histeria e sonambulismo, o caso da médium. Abrindo aqui o prontuário da nossa primeira paciente, temos a SW. Idade, apenas 15 anos e meio. Apresentação clínica? Bom, ela tinha ataques de sonambulismo histérico que acabaram evoluindo para sessões espíritas super elaboradas. Durante os transes dela, uma segunda personalidade incrivelmente articulada assumiu o controle. Era um alter ego místico chamado Eveness, que chegava até a se comunicar com o falecido avô da paciente. Isso mostra de forma brilhante o tamanho do desafio diagnóstico daquele período. E se a gente olhar para essa linha do tempo, a condição progride quase como um roteiro. Começa na fase 1, com os desmaios curtos e falta de atenção. Depois, avança para a fase 2, um semissonambulismo, onde algumas visões começam a se misturar com a realidade. Até que chega no ápice, na fase 3. Sessões complexas com dupla consciência, onde a Ivênis construía uma ciência mística inteira. O campo de consciência da jovem foi encolhendo até focar só nesse delírio histérico. Agora, na seção 3, o sintoma da criptomnésia, que trata das memórias ocultas. O conceito-chave aqui é a criptomnésia. Como isso funciona? A mente absorve uma informação, esquece aquilo conscientemente e depois essa mesma informação volta, como se fosse uma inspiração divina, uma alucinação ou até vozes do além. Os médicos descobriram que aqueles romances complexos e relatos espirituais da Ivenice eram na verdade só fragmentos de livros que a SW tinha lido no passado e esquecido. Não tinha fantasma nenhum ali, era a própria memória da paciente, sendo ejetada do inconsciente. Vamos para a seção 4, distimia maníaca e moralidade, olhando para os casos hipomaníacos. Aqui, precisamos focar na sintomatologia. A distimia maníaca é marcada por um humor que é sempre eufórico, mas totalmente fora da realidade, além de uma leve fuga de ideias e uma superestimação pessoal enorme. Mas o que realmente fecha o quadro clínico é a ausência de moralidade, a chamada insanidade moral. Isso causa um caos social gigante, muitas vezes mascarado pelo alcoolismo. A falha nesse caso não é no intelecto puro, sabe? O problema está na emoção e na bússola moral da pessoa. Para deixar isso bem palpável, vamos comparar 2 pacientes dessa ala. De um lado, a senhorita C, uma enfermeira tão instável que mudou de emprego 32 vezes em 11 anos. A desculpa? Ela dizia que tinha enjoado do trabalho. Do outro lado, o paciente D, um pintor de 55 anos que chegou no hospital com uma autoestima colossal, um falatório sem fim e paranoias dignas de um inventor incompreendido. São vidas caóticas, guiadas por uma constituição mental degenerativa. Chegamos à seção 5. Estupor histérico ou simulação. É hora de visitar a ala prisional. Analisando o prontuário da Gould na Fé, uma presidiária em estado de apatia total, a gente esbarra no grande desafio de dar um diagnóstico definitivo. Encarcerada, lidando com um vazio emocional enorme, ela entrou num estupor quase completo.
A pista para o diagnóstico veio de um delírio que ela contou, um desejo profundo e onírico de ter 10.000 francos. De alguma forma, essa fantasia blindava a mente dela contra a realidade cruel da prisão preventiva. O que entregou de vez o estado da Godwina foi um fenômeno clássico, a síndrome de Ganser. É o famoso sintoma das respostas aproximadas. A gente faz uma pergunta simples e a paciente erra por muito pouco. Por exemplo, se perguntarem uma cidade, ela fala o nome de um lugar vizinho. Isso prova que, no fundo, o cérebro entendeu a pergunta, mas a emoção reprimida acabou distorcendo a resposta na hora de falar. Não é falta de inteligência, é um distúrbio de atenção causado pela histeria. Entender esse contraste é vital. É claro que criminosos podem começar fingindo uma demência de forma totalmente consciente. Só que ao serem isolados, o peso emocional do confinamento esmaga essas personalidades instáveis. Então, o que começou como uma grande mentira, afunda para o nível subconsciente e vira um estupor histérico de verdade. A emoção sequestra o cérebro e a mentira passa a ser a verdade psicológica do paciente. Finalmente, a seção 6. O teste de associação, a nossa ponte para a modernidade. Perceber que a mente consegue transformar a autossugestão em doença real provou que só observar o paciente não era mais suficiente. A resposta veio com o teste de associação de palavras. Ao falar uma palavra para o paciente e cronometrar a resposta, os psiquiatras notaram que os complexos emocionais, fosse um trauma ou a culpa por um crime, atrasavam o tempo de reação. O teste funciona como uma armadilha. Ele captura exatamente aquele lapso de tempo que o subconsciente precisa para tentar esconder o trauma e inventar a mentira. A conclusão de tudo isso é profunda. Entender que as emoções podem levar alguém frágil a estados irreais de estupor e histeria muda o jogo tanto para a medicina quanto para a justiça. Como diz a citação, conhecer essas armadilhas psicológicas é importante para os médicos e também para quem faz os exames legais. Todo mundo precisa aceitar que forças invisíveis do inconsciente ditam ações que parecem muito simples por fora. A nossa ronda clínica termina com um questionamento bem profundo para levarmos para casa. Desde a médium adolescente em transe, passando pela instabilidade dos hipomaníacos, até a prisão, onde simulações viraram prisões mentais autênticas, os registros de Jung mostram que a tal da nossa racionalidade consciente fica assentada em cima de um vulcão de impulsos automáticos. Se a nossa mente pode ser tão facilmente fraturada por complexos ocultos, quanto controle a gente realmente tem sobre a nossa própria realidade? Fica aí a reflexão após essa nossa longa jornada pela psique humana. Até a próxima!